Bom dia, pessoal. Vamos dando sequência aos nossos conteúdos, né? Hoje a gente vai trabalhar com uma temática bem interessante. A gente já viu toda essa parte do que é solo, como que o solo se forma, qual a importância deles, etc. E viu também na aula anterior o que é que pode estar impactando esses solos, né? Então hoje a gente vai trabalhar para poder fechar esse capítulo com técnicas que sirvam para conservar, certo? O que é que a gente tem de técnica mais recente para conservação desses solos, tá? Bom, então no primeiro momento aqui, né, a gente tem uma informação que é da FAO sobre de como esses solos estão sendo degradados no mundo como um todo, certo? Então, a degradação desses solos, né, a fragilidade desses solos, eles comprometem a produção, principalmente agropecuária, certo? E para evitar, né, esse tipo de degradação tão forte, hoje tem uma série de caminhos que são técnicas consideradas mais sustentáveis para a plantação, certo? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de adubação verde ou orgânica, certo? Que visa, né? Aqui o que a gente tem de material básico aí é a casca de feijão, quando ele é batido, certo? Então, as vagens, né, desse feijão, elas têm vários benefícios assim para o solo, certo? Então é recomendado que usem em solos, etc. Esse tipo de vegetação, né? Então passando aqui, a gente tem uma outra forma, certo, de adubar esse solo de forma mais sustentável, que é o afolhamento, né? E é inclusive uma técnica que é usada para poder recuperar esses solos, certo? Quando eles já estão assim comprometidos com a produção, né, de tão degradados. Então é uma forma de você poder recuperar isso, certo? Então, bom, passando aqui, de qualquer forma, como esse material vai ficar com vocês, né, vocês vão acompanhando os slides e olham ele de forma mais detalhada depois. Aqui a gente tem, não é, uma técnica que é bem interessante, que é a chamada rotação de culturas. Então, o que é que a gente vai ter aí? Vejam que é uma área só, né, uma propriedade só, mas que você tem três formas diferentes de uso, certo? Vejam que tem uma que está, né, no ponto para ser plantada, tem outra que está essa ao meio em verde, ela está parada, né, e tem a outra que está sendo utilizada. Então, uma das formas, né, de poder manter a qualidade desse solo seria você adotando esse tipo de técnica, né, de rotação de culturas, certo? Bom, e aqui a gente tem um plantio direto, né? Veja que é um plantio de milho, mas ele está sendo plantado sem nenhum tipo de aração, né? sem nenhum tipo de remoção desse solo. O que você tem aí é apenas o que sobrou da colheita anterior, né? Que foi espalhado, que foi distribuído nesse solo e ele vira como matéria orgânica, tá? Bom, aí aqui a gente tem também uma outra forma, tá? Que é bem utilizada no centro-sul do país, certo? Bom, que é você colocar cálcio e magnésio nesse solo, certo? Você tentar fazer a correção aí, se esse solo está ácido, se esse solo está improdutivo por algum motivo, certo? Então você identifica isso e você tenta colocar aí alguns produtos para poder equilibrar isso, certo? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, em uma área que o relevo não ajuda, né? Quando a gente está falando de relevo, a gente está falando de formas,
certo? São as formas da superfície. Então, esse relevo que a gente observa aí tem uma área bem íngreme. Quando eu estou falando de uma área íngreme, é uma área alta, né? De ladeira, de subida, certo? Então, como é que você produz em uma área como essa? Né? Então, aí eles fazem esses terraços. Né? E quando você faz esses terraços, você consegue produzir, você consegue plantar. Quando a chuva ela chega nesse solo de forma mais distribuída, então não vai ter um impacto aí tão forte, né? Então, isso seria uma forma que evita, inclusive, erosão. Tá? O que é erosão? Erosão, na verdade, é um processo natural, mas que ele pode ser agravado com as ações humanas, certo? E aí vai ter a ação da chuva, a ação do vento, a ação do clima, né? O que é que o ser humano ele faz com esse solo que contribui para isso, né? Então o solo vai se desgastando, o solo vai se abrindo. Então esse processo que a gente chama de erosão, certo? Bom, de uma forma geral é isso, para a gente poder só falar dessas técnicas de forma geral, certo? E, bom, confiram aí a atividade, comentem se tiverem alguma dúvida, joia? E é isso, até a próxima.